Eu conheci um homem que nunca levantava a voz, nunca se alterava, nunca se explicava. Porteiros, executivos, vizinhos, todos o respeitavam profundamente. Um dia perguntei seu segredo. Ele sorriu e disse: "Eu não tento ganhar respeito. Eu simplesmente não permito desrespeito." Hoje você vai aprender exatamente como fazer isso, com técnicas do melhor de cada filósofo que já existiu para impor respeito imediatamente em qualquer lugar. Em 1503, Maquiavel sabia: palavras demais diluem autoridade. Quem se explica muito parece culpado. Quem justifica cada ação soa inseguro. Quem preenche cada silêncio revela desespero. O cérebro humano interpreta silêncio como confiança. Quando você não precisa se defender, você parece inocente. Quando você não precisa convencer, você parece certo. Quando não precisa provar nada, você projeta poder natural. O primeiro truque prático é simples: os 3 segundos de autoridade. Toda vez que alguém te atacar ou questionar, conte 3 segundos antes de responder. 1, 2, 3. Deixe o silêncio criar desconforto no outro. Observe como eles começam a se mexer na cadeira, como repetem a pergunta de forma mais hesitante, como o próprio tom muda. Esse silêncio não é passivo, é ativo, estratégico, psicológico. Você não está fugindo do confronto, está controlando ele. E essa é apenas a primeira camada, a mais simples. Saber criar silêncio estratégico. O silêncio é a respiração do poder, invisível mas vital. A próxima técnica vai mais fundo e ataca um hábito que você nem percebe que tem. Nietzsche percebeu algo sobre a natureza humana. Quem se justifica já aceitou que deve satisfações e assim se coloca numa posição inferior. Já entregou seu poder de escolha. Pense nas últimas vezes que você se explicou: "Desculpa, eu tô atrasado porque o trânsito estava terrível. Não é que eu não queira ir, é que tenho que trabalhar. Olha, eu sei que parece estranho, mas deixa eu explicar. Cada frase dessas comunica a mesma coisa. Por favor, não me julgue mal, por favor, continue gostando de mim. Por favor, me perdoe por não ser perfeito." O que acontece quando você simplesmente diz: "Vou chegar atrasado", ou "não vou conseguir ir", ou "prefiro não fazer isso"? Inicialmente as pessoas ficam desconfortáveis, não sabem como reagir. Estão acostumadas com suas explicações intermináveis. Mas algo interessante acontece. Elas param de questionar suas decisões, porque explicação convida ao debate. Justificativa abre espaço para a argumentação, mas uma decisão simples, declarada sem rodeios, fecha a conversa. Você não deve nada a ninguém além de clareza. Suas razões são suas. Seus motivos são privados. Sua vida não precisa de aprovação externa. Teste isso hoje. Tome uma decisão e comunique sem explicar. Silenciar é se proteger, é criar uma armadilha onde o inimigo se revela por impaciência. Falar com firmeza é se impor, é fazer da linguagem um território de domínio. Agora, o próximo princípio vai desafiar o que você aprendeu sobre ser uma pessoa gentil. Em 2019, uma executiva de 28 anos entrou numa sala onde 12 diretores esperavam demiti-la publicamente. Eles tinham preparado uma emboscada, documentos falsos, acusações fabricadas, testemunhas compradas. Ela não gritou, não chorou, não se defendeu desesperadamente. Apenas os olhou um por um com uma calma que fez o ambiente inteiro mudar de temperatura. Quando eles terminaram o show patético, ela disse: "Terminaram?" Pegou suas coisas, saiu. 3 dias depois, todos os 12 foram demitidos por fabricação de evidências. O que ela fez foi aplicar sem saber um princípio que Schopenhauer descobriu sobre dignidade. Ela é indestrutível quando você não a entrega voluntariamente. A maioria das pessoas, quando atacada, entra em pânico, começa a se debater, a se explicar freneticamente, a implorar por compreensão. Cada reação desesperada confirma a acusação dos atacantes. Mas existe outra opção: o espelho emocional. Quando alguém te agride, você reflete a energia de volta sem absorvê-la. Não reage com raiva igual. Não se defenda com desespero. Você simplesmente observa a agressão como quem assiste uma criança fazendo birra. Sua tranquilidade diante do ataque expõe a infantilidade do agressor. Sua serenidade revela o descontrole dele. Sua dignidade intacta torna a agressão ainda mais patética.
A técnica prática é simples. Respire fundo 3 vezes antes de qualquer resposta. Relaxe os músculos do rosto. Mantenha os olhos firmes, mas não agressivos. Fale como quem está explicando algo óbvio para alguém que ainda não cresceu. Entenda o seu ponto de vista. Funciona melhor que qualquer argumento. Vou considerar isso, desarma qualquer ataque. Interessante perspectiva, termina discussões sem vencedores nem perdedores. Você não está fugindo do conflito, está se posicionando acima dele. Mas existe algo ainda mais profundo que gera respeito automático, algo que vem de dentro e não pode ser fingido. A pessoa mais respeitada que já trabalhei era uma faxineira de 55 anos chamada Maria. Os CEO paravam para cumprimentá-la. Diretores pediam conselhos para ela durante o café. Ela nunca gritou, nunca se impôs, nunca tentou chamar atenção, mas tinha algo que 90% das pessoas perderam: presença autêntica. Jung chamou isso de integração da sombra, a capacidade de aceitar seus lados sombrios sem negá-los nem ser dominado por eles. Dona Maria não fingia ser perfeita, não escondia suas limitações, não mentia sobre quem era, e essa honestidade brutal consigo mesma irradiava uma autoridade que nenhum cargo ou diploma pode dar. Aqui está o problema. A maioria das pessoas vive uma performance, finge ser mais feliz do que é, esconde suas inseguranças, nega seus defeitos, tenta projetar uma imagem que não corresponde à realidade interna. Essa desconexão entre máscara e essência gera uma energia falsa que outros detectam inconscientemente. As pessoas sentem que algo não bate, que você está tentando ser algo que não é. Jung descobriu que quando você integra suas partes rejeitadas, seus medos, suas raivas, suas imperfeições, você para de gastar energia fingindo. Essa energia liberada se transforma em presença magnética. O exercício prático é transformador. Liste 3 características suas que você odeia admitir. Pode ser que você seja controlador, ou invejoso, ou preguiçoso. Agora, em vez de negar esses aspectos, aceite-os como parte de você. Sim, eu posso ser controlador quando estou ansioso. E daí? Sim, eu sinto inveja às vezes. Isso me mostra o que eu realmente quero. Quando você para de lutar contra suas próprias características, você libera uma autenticidade que as pessoas respeitam instintivamente. Porque todo mundo está cansado de máscaras. Aceitar quem você é só metade da equação. A outra metade vai contra tudo que te ensinaram sobre ser vítima das circunstâncias. Quantas vezes você culpou outros pela sua falta de respeito? Meu chefe não me valoriza. As pessoas não me entendem. Ninguém me dá oportunidade. Minha família me subestima. Cada frase dessas é uma confissão de impotência, uma declaração de que outros controlam seu destino, uma entrega voluntária do seu poder pessoal. Sartre teve uma revelação devastadora. Você é totalmente responsável por como os outros te tratam. Não porque você merece desrespeito, mas porque você ensina às pessoas como te tratar através das suas reações e dos limites que impõe. Se você aceita interrupções, as pessoas vão te interromper. Se você é muito tolerante, vão te desrespeitar. Se você permite que pisem nos seus limites, vão continuar pisando. Isso não é culpa sua no sentido moral, é responsabilidade sua no sentido prático. A diferença é crucial. Culpa paralisa, responsabilidade empodera. Quando você assume responsabilidade total pelo respeito que recebe, algo interno muda. Você para de esperar que outros mudem, para de reclamar das circunstâncias, para de se posicionar como vítima e começa a agir como arquiteto da sua própria experiência. A ideia é simples, mas revolucionária. Como eu posso mudar meu comportamento para gerar mais respeito? Em vez de por que as pessoas não me respeitam, uma pergunta te coloca no controle, a outra te deixa dependente da boa vontade alheia. Teste isso agora. Pense na última vez que se sentiu desrespeitado. Em vez de focar no que a outra pessoa fez errado, pergunte: como minha reação permitiu ela me tratar assim? Que limite eu não estabeleci? Que comportamento eu permiti? Essa análise vai doer no início, porque é mais fácil culpar outros que assumir controle. Mas essa dor é libertadora. Quando você percebe que ensina às pessoas como te tratar, você também percebe que pode ensiná-las diferente. E o primeiro passo é dominar suas próprias reações emocionais, algo que os imperadores da antiguidade sabiam ser fundamental.
Por que Marco Aurélio, imperador do império mais poderoso da história, nunca perdeu a compostura em público? Por que Sêneca permanecia calmo mesmo quando Nero ameaçava matá-lo? Por que líderes estoicos inspiravam respeito mesmo em situações extremas? Eles descobriram o segredo mais bem guardado da autoridade. Controle emocional não é repressão, é observação. A maioria das pessoas confunde controle com sufocamento. Tentam não sentir raiva, medo ou frustração. Forçam sorrisos falsos. Engolem emoções até explodir depois. Isso não é controle, é bomba relógio emocional. O verdadeiro controle estoico funciona diferente. Você sente a emoção completamente, mas não é dominado por ela. Você se torna o observador das suas próprias reações. Marco Aurélio praticava isso diariamente. Quando sentia raiva, não tentava eliminá-la. Observava. Interessante, estou sentindo raiva agora. Meu rosto está esquentando. Meus músculos estão tensos. Meu coração está acelerado. Essa observação cria distância psicológica entre você e a emoção. Você não é a raiva. Você está com raiva. A diferença é libertadora. A técnica do observador interno funciona assim. Quando uma emoção forte surgir, mentalmente dê um passo atrás e descreva o que está acontecendo. Estou sentindo humilhação. Meu estômago apertou. Quero revidar com agressividade. Apenas observe. Não julgue. Não lute. Apenas note. Esse espaço microscópico entre sentir e reagir é onde mora a sua liberdade. É onde você escolhe como responder, em vez de apenas reagir instintivamente. Pessoas sentem quando você está no controle das suas emoções. Não porque você é frio ou insensível, mas porque você é dono das suas reações. Isso gera uma confiança magnética. Quando você não é mais refém dos próprios impulsos, outros param de tentar manipular você emocionalmente, porque percebem que você não é facilmente abalável. Mas controle emocional sem tempo de reação correto pode ser desperdiçado. É onde poucos realmente dominam a arte da influência. Você está numa reunião. Seu chefe acabou de tomar uma decisão claramente errada. Todo mundo sabe que é um erro, mas ninguém fala nada. Quando você deveria se posicionar? Imediatamente? Depois? Nunca? Em particular, Sun Tzu sabia que o momento da reação é mais importante que força. Um movimento certo no momento errado se torna erro. Um movimento simples no momento perfeito vira vitória decisiva. A maioria das pessoas erra o tempo por dois extremos. Ou falam demais quando deveriam observar, ou ficam caladas quando deveriam agir. O primeiro grupo não consegue ficar quieto. Precisa opinar sobre tudo. Corrige detalhes irrelevantes. Interrompe apresentações para fazer observações óbvias. Resultado, são vistos como ansiosos e inseguros. O segundo grupo nunca se posiciona. Espera o momento perfeito que nunca chega. Perde oportunidades por excesso de cautela. Resultado, são vistos como irrelevantes e passivos. Tempo de reação estratégico segue 3 regras simples. Primeira, observe antes de agir. Sun Tzu dizia: conhece teu inimigo e conhece-te a ti mesmo. Traduza isso para situações sociais. Entenda a dinâmica do grupo antes de se posicionar. Quem são os aliados? Quem são os oponentes? Qual é o clima emocional? Segunda, escolha batalhas que valem a pena. Nem toda bobagem merece correção. Nem toda provocação merece resposta. Pessoas respeitadas não brigam por territórios pequenos. Guardam energia para questões que realmente importam. Terceira, haja quando outros hesitam. Momentos de indecisão coletiva são oportunidades de liderança natural. Quando todo mundo está em dúvida, uma voz clara e decidida naturalmente assume comando. Voltando à reunião do exemplo, se for questão menor, deixe passar. Se for decisão que vai impactar resultados sérios, espere uma pausa natural e diga: posso sugerir uma perspectiva diferente? Não ataque a decisão, ofereça alternativa. Tempo de reação correto transforma discordância em consultoria. Transforma a correção em colaboração. Mas mesmo a reação no momento perfeito pode ser desperdiçada se você forçar liderança onde ela deveria fluir naturalmente. Os melhores líderes nunca tentam liderar. Essa afirmação parece contraditória, mas Lao Tzu descreveu uma verdade profunda sobre influência humana. Quanto mais você força a autoridade, mais ela escapa das suas mãos.
Pessoas que tentam liderar fazem muito barulho. Interrompem conversas para dar opiniões não solicitadas. Tomam decisões unilaterais para mostrar autoridade. Corrigem detalhes para demonstrar conhecimento. Controlam microprocessos para provar competência. Resultado: são seguidas por obrigação, não por escolha. Líderes naturais fazem o oposto. Fazem perguntas em vez de dar ordens. O que vocês acham se tentarmos dessa forma? Em vez de façam dessa forma. Oferecem sugestões em vez de impor soluções. Uma alternativa seria, em vez de a resposta certa é, criam espaço para outros brilharem em vez de monopolizar a atenção. Reconhecem méritos alheios. Amplificam boas ideias dos outros. E aqui está o paradoxo. Quanto menos você tenta controlar, mais as pessoas voluntariamente te seguem, porque você não ameaça o ego delas, não compete com elas, simplesmente cria um ambiente onde é natural cooperar. A técnica prática é contraintuitiva. Pare de tentar provar que você é líder. Em vez disso, seja útil. Resolva problemas que ninguém mais quer resolver. Facilite conversas difíceis. Conecte pessoas com interesses comuns. Liderança sem esforço não significa passividade. Significa agir como água. Encontra o caminho mais eficiente, contorna obstáculos em vez de forçar, mas nunca para de avançar. Quando você lidera assim, pessoas te seguem porque querem, não porque precisam. E essa diferença é tudo. Mas às vezes, ser útil e colaborativo não basta. Às vezes você precisa discordar, e isso requer uma arte específica. Por que, doutor? House é respeitado sendo deliberadamente rude? Por que Tyrion Lannister conquista a admiração mesmo contrariando pessoas poderosas? Por que figuras que discordam abertamente, muitas vezes, ganham mais respeito que quem sempre concorda? Nietzsche entendeu algo crucial sobre psicologia social. Concordância excessiva é interpretada como fraqueza ou falsidade. Quando você sempre diz sim, as pessoas começam a desconfiar das suas opiniões. Quando nunca discorda, parece que não tem pensamento próprio. Quando evita conflitos a todo custo, soa inseguro ou manipulador. O cérebro humano responde bem à autenticidade, mesmo quando ela incomoda. Preferimos honestidade áspera à gentileza falsa. Mas existe diferença entre contrariedade estratégica e birra infantil. Contrariedade estratégica serve à verdade. Discordo dessa abordagem porque vejo 3 problemas que podem nos prejudicar. Ela oferece alternativas. Constrói em cima da discordância. Birra infantil serve ao ego. Isso está errado. Não vai funcionar. Já tentei isso antes. Ela apenas critica sem contribuir. A técnica da discordância respeitosa funciona assim. Primeiro, reconheça o mérito parcial da ideia. Entendo a lógica por trás dessa estratégia. Segundo, apresente sua preocupação específica. Minha única hesitação é com a implementação no prazo atual. Terceiro, ofereça alternativa construtiva. Uma abordagem que poderia resolver isso seria dividir em 2 fases. Essa estrutura permite discordar sem soar destrutivo. Você mantém sua autenticidade intelectual sem criar inimigos desnecessários. Pessoas respeitam quem pensa diferente, quando essa diferença vem de reflexão genuína, não de necessidade neurótica de se destacar. O segredo é discordar das ideias, nunca das pessoas. Essa estratégia me preocupa, em vez de você está errado. Quando você consegue manter sua autenticidade intelectual sem arrogância, algo poderoso acontece. As pessoas começam a valorizar sua opinião justamente porque sabem que você não vai mentir para agradá-las. E essa honestidade cuidadosa é a base para integrar todas essas técnicas num sistema pessoal coerente. Agora, você conhece as 10 técnicas que transformam presença em autoridade natural. Mas existe um aspecto ainda mais profundo sobre como Maquiavel via o poder verdadeiro, algo que poucos entendem completamente e que pode revolucionar não apenas como você é respeitado, mas como você constrói influência duradoura. Clique no vídeo na tela agora.